trabalho. O que são as fontes do direito do trabalho, tá? Fontes é de onde vem o direito, de onde nasce o direito. Então, a primeira fonte que a gente imagina é a lei, que eu falei, essa lei Pius Act na Inglaterra, 1802, olha só quanto tempo. É a primeira lei trabalhista que a gente diz assim, especificamente para proteger os direitos dos trabalhadores. Mas a lei é uma das fontes. A gente tem uma tendência de dizer, nós do direito, que as leis seguem uma pirâmide. A gente diz que é a pirâmide de Kelsen, porque foi Kelsen, esse autor, que organizou um pouco essa teoria. Ele diz o seguinte: todas as leis têm que seguir a Constituição. Por isso que a gente está vendo toda hora o Supremo Tribunal Federal decidir se a lei é constitucional ou não. Inclusive, está para votar, entre hoje e amanhã, está discutindo, agora me deu se é constitucional ou não. Tem uma questão bem importante. Sim, a terceirização. Tá um baita debate no jornal, se vocês pegarem hoje. Está sendo até discutido se a terceirização pode ser na atividade meio e atividade fim. Tá? É a notícia do dia. Então, por que o Supremo está julgando isso? Porque ele decide se a lei é constitucional ou não. Porque todas as leis, para serem válidas, têm que seguir ali a Constituição Federal, que é essa piramidezinha. Pode fazer até um flash ali, ó. Então, a piramidezinha da Constituição, a Constituição está no topo. Ela dá validade para todas as leis. E aí depois segue a lei ordinária, segue todas as leis infraconstitucionais, a portaria. E a reforma trabalhista foi feita pela lei 3.467 de 17. Tá? Então, essa lei, ela tem que estar de acordo, pode botar ela ali no tracinho de baixo da Constituição, ela tem que estar de acordo com a Constituição. Ela pode ter algumas partes que sejam inconstitucionais, pode ser declarada como inconstitucional em parte, mas ela pode ser declarada constitucional. No caso que eu vi hoje, por exemplo, o que pediram, quem entrou com a ação, está pedindo para declarar constitucional a lei da terceirização, que é a lei que mudou, tá? Na verdade, a lei, então, tem que seguir esse padrão da Constituição. E o que a Constituição diz sobre o mundo do trabalho? Então, a gente tem que olhar se tem alguma limitação ou não para a terceirização na Constituição. Tá? Bom, quais são as fontes do direito do trabalho? Então, são fontes... eu vi que nos exercícios, eu vou falar dos exercícios para ajudá-los. As fontes, elas são consideradas feitas pelo Estado, ou seja, quem é o Estado? O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Se a lei saiu de um desses poderes, tá, de um desses três, tem, mas se você não me perguntar, tem lei feita direto pelo presidente? Tem. Decreto executivo, sai direto do executivo. Tem as leis feitas pelo Legislativo, via de regra, passa pelas duas casas, tem ampla discussão e votação. E tem uma leizinha no direito do trabalho feito pelo Judiciário. Já vou explicar quais são as leis feitas pelo Judiciário. Tá? Então, se elas são fontes estatais, a gente diz que são fontes heterônomas. O que significa? Hétero, fora da vontade das partes. Tá? São mistas. Significa que não é que empregado e empregador fizeram a lei. O Estado fez a lei. Coloca assim, Estado feito pelo Estado. Né? Então, pelo Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário. E as fontes autônomas, que é uma novidade do direito do trabalho, não existe em outro direito. Então, o direito do trabalho ele tem essas invenções que são diferentes do direito civil, por exemplo. As partes criam a própria lei. Vocês vão dizer, como? Porque tem na Constituição uma autorização. Diz assim, que a Constituição quer favorecer a existência de acordos ou convenções coletivas. O que é isso? Cada parte da economia, a parte profissional, que são os empregados, e a parte econômica, que são os empregadores, eles se organizam em sindicatos e negociam condições de trabalho. E criam com isso ou o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Tá? Até hoje, na teoria das fontes, a gente entendia que esses acordos coletivos, eles funcionam
no vazio da lei. Quando não tem lei, se criavam essas normas para compor, para criar alguns direitos, para avançar nos direitos, tá? Mas, hoje em dia, com a ideia da lei 13.467, a chamada lei da reforma, se entende que essa negociação coletiva ela pode até diminuir algum direito, mas vocês vão dizer, calma, só não pode esbarrar naqueles da Constituição, segundo a maioria dos doutrinadores entende, tá? Bom, então, fontes autônomas, convenção ou acordo coletivo. Agora, me diga uma coisa. Se os sindicatos começarem a negociar e não se entendem, não chegam a um acordo sobre qual vai ser o melhor salário naquele momento, o que os sindicatos podem fazer? Eles podem ingressar com uma ação chamada dissídio coletivo, que eles entram direto no Poder Judiciário, então vão acionar o Poder Judiciário. E o resultado dessa ação vai ser a sentença normativa. E o que é a sentença normativa? É uma sentença como diz um autor muito famoso chamado Carnelucci, com alma de lei. Por quê? Porque ela serve para toda a categoria. E quem é que fez essa lei? O Poder Judiciário. Então, a sentença normativa é uma forma do Poder Judiciário regular as relações de trabalho. E isso não foi extinto nessa reforma, isso continua, até porque está na Constituição. Poder normativo, então, quando eu entrei na Justiça do Trabalho em 94, a gente discutia se devia existir esse poder normativo do qual decorre a sentença normativa, se o Judiciário deveria interferir nas relações de trabalho. Aí ouçam bem o que eu vou dizer. Há uma crítica do Brasil, da OIT, sobre essa atuação judicial, porque se entende que o Judiciário não deveria intervir dessa forma, realizando norma para proteger o trabalhador. Então é uma crítica da OIT que existe já há muito tempo, porque a OIT entende que a negociação coletiva e o acordo coletivo tem que ser livre. Se as partes não chegarem a uma negociação, não deveria ser o Estado a impor uma negociação. Mas isso é só uma crítica que o Brasil já sofre da OIT. Agora o Brasil sofre outras críticas, que, por exemplo, não dialogou o suficiente entre empregados e empregadores para fazer a reforma. Tá? Então essa organização internacional, ela dá as suas opiniões também a respeito da legislação interna. Mas, em termos de legislação interna, a gente ainda tem a ideia da soberania. Prevalece o que se decide aqui dentro. Tá? Mas é importante o Brasil olhar que nós somos uma sociedade globalizada e que é importante também ter padrões mínimos, né? E seguir algumas diretrizes internacionais desses órgãos que fazem normas ou que discutem questões mais globais como OMC, OIT, ONU. É interessante que o Brasil siga essas declarações ou essas, a gente chama em direito internacional essas benchmarks, ou seja, esses indicativos de que o país está num certo caminho, tá? Então, bom, agora já que eu falei da OIT, existem normas internacionais, existem as normas nacionais, que são a Constituição, aqui a CLT, e existem normas internacionais, que são as convenções internacionais. Então, vejam bem, tem convenção interna, que são as convenções coletivas, tem as convenções da OIT. É importante não confundir. As convenções da OIT são normas internacionais do trabalho, que um país adere ou não, diante da sua soberania, pode adotar. O Brasil adotou agora, vou dar um exemplinho bem bom, em fevereiro de 2018, a Convenção 189 da OIT, que é o trabalho decente das empregadas domésticas. Dá uma série de diretivas de como é que deve ser o trabalho doméstico para que essa empregada tenha um tratamento digno, tá? Como os outros trabalhadores. Eu acho que sobre fontes seria isso. Fontes heterônomas são as que vêm então do Estado, fontes autônomas são as que vêm das partes. Um regulamento empresarial é uma fonte? Agora está se falando tanto na moda, código de conduta e compliance, e se faz isso e se organiza aquilo. Se uma empresa organiza seu compliance através de um código de conduta, você não, o que é compliance mesmo? Essa ideia que a empresa tem que cumprir as normas. Como é que ela vai fazer essa gestão das normas, do cumprimento da legislação? Então, agora estão se abrindo setores
dentro da teoria da gestão, o empresário vai ter que cuidar se estão cumprindo as normas. Como é que ele faz? Ele faz um código de conduta, informa todos os empregados como é que tem que se conduzir quando tem uma reclamação do cliente, com relação a algum empréstimo, com relação a alguma matéria trabalhista. Tá bem? Então, esses instrumentos são para que a empresa seja cumpridora de todas essas fontes, que ela cumpra as normas do trabalho. Tá? É isso aí.